O verdadeiro poder não faz barulho. Napoleon Hill descobriu que os homens mais influentes, os que moldaram o destino de impérios e mudaram o curso da história, tinham uma característica em comum: sabiam o poder do silêncio. Eles compreendiam que o silêncio não é ausência de som, mas presença de domínio. Quando você aprende a falar menos e observar mais, começa a ouvir a voz da inteligência interior, aquela que sussurra soluções. Onde antes só havia ruído, Hill dizia que a mente precisa de quietude para criar. É no silêncio que nascem as grandes ideias, os planos geniais, as decisões inspiradas. Mas o homem moderno, distraído e ansioso, perdeu o contato com esse poder silencioso. Ele fala demais, explica demais, se justifica demais. E ao fazer isso, dispersa sua energia criadora. O mistério da energia dispersa. Napoleon Hill comparava o pensamento humano a um feixe de luz. Quando a luz é espalhada, ela ilumina pouco. Mas quando concentrada, meio como um raio laser, ela corta o aço. O mesmo acontece com a palavra. Cada vez que você fala sobre seus planos antes da hora, está dispersando energia que ainda não se consolidou no campo invisível. O silêncio é o escudo do que ainda está germinando. Falar cedo demais é como arrancar uma semente para ver se ela já criou raiz. Hill alertava: conte seus resultados, não seus planos. Pois o mundo está cheio de olhos, atentos e mentes que vibram em frequências diferentes da sua. Ao divulgar seus sonhos a pessoas que não compreendem a sua visão, você as convida, inconscientemente, a plantar dúvida no seu campo mental. E a dúvida, como erva daninha, rouba a força do crescimento interior. A linguagem do silêncio. Há uma força que emana de quem fala pouco, mas observa tudo. A presença dessas pessoas é magnética. Hill chamava isso de autoridade silenciosa, a energia de quem está centrado, conectado, inabalável. Você já percebeu que quem domina o silêncio domina a si mesmo? O silêncio é o campo onde a intuição fala. E quem ouve a própria intuição jamais precisa competir com o barulho do mundo. Quando você silencia, a mente deixa de reagir e começa a criar. As emoções se acalmam, o corpo se equilibra, e o subconsciente passa a receber instruções puras, sem interferência do medo. O silêncio é o laboratório secreto da manifestação. O efeito da palavra controlada. Napoleon Hill estudou durante anos os grandes líderes de sua época: Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie, e percebeu que todos compartilhavam o mesmo traço. Falavam apenas o necessário. Eles não desperdiçavam energia em discussões inúteis, fofocas, opiniões ou justificativas. Sabiam que a palavra é uma semente espiritual. Toda vez que você fala, está criando vibrações que moldam o seu destino. Quando a palavra é usada com consciência, ela cura, constrói e eleva. Mas quando usada de modo inconsciente, ela destrói e enfraquece. Por isso Hill dizia: domine a sua língua e você dominará o seu destino. Falar menos não é repressão, é autodomínio. É escolher ser criador, não reativo. O silêncio, como treinamento de poder interno. O silêncio, segundo Hill, é uma forma de educar a mente. A mente falante é uma mente desordenada. A mente silenciosa é uma mente dirigida. Praticar o silêncio é como treinar um músculo.
No início é desconfortável, mas logo você descobre o prazer da serenidade. Reserve momentos diários para calar o mundo. Desligue o barulho externo. Sente-se em quietude e observe seus próprios pensamentos passando como nuvens. No começo parecerá caótico, mas com o tempo você sentirá a clareza emergindo. É nesse estado que a intuição desperta e o subconsciente se alinha à inteligência infinita. Quando o silêncio se torna magnetismo, existe algo que acontece quando você domina o silêncio. As pessoas começam a notar a sua presença de forma diferente. Sua energia muda. Você emana segurança e os outros sentem. Você não precisa mais se impor. Sua vibração fala por você. Hill dizia que o verdadeiro líder não precisa gritar. Ele irradia confiança com a calma de quem sabe que já venceu dentro de si. Quando você aprende a guardar silêncio diante das provocações, das críticas e dos julgamentos, algo muda profundamente. O mundo deixa de controlar suas emoções, e quando o mundo não o controla mais, você se torna invencível. A força invisível de falar menos. Cada palavra é uma onda vibratória que carrega intenção. Quem fala muito, dispersa poder. Quem fala pouco, concentra poder. O silêncio é o reservatório da energia criadora. É no silêncio que a fé cresce, a paciência se fortalece e o espírito encontra direção. Napoleon Hill afirmava que o homem verdadeiramente sábio fala apenas quando sua palavra pode melhorar o silêncio. Porque ele entende que o silêncio é o solo fértil onde as ideias se tornam realidade. A arte de manifestar em silêncio. Você já percebeu que os milagres acontecem em silêncio? A semente germina na escuridão da terra. O feto se forma em silêncio no ventre. O sol nasce em silêncio no horizonte. O universo cria em silêncio. E quando você se alinha a esse ritmo, começa a manifestar com o mesmo poder. Hill ensinava que o desejo intenso, mantido em segredo e alimentado por fé e imaginação, se torna uma força magnética que nada pode deter. Quando você fala menos, sente mais. Quando sente mais, vibra mais forte. E quando vibra forte, o invisível responde. O silêncio como escudo espiritual. Nem todos compreenderão o seu caminho. E tudo bem. Algumas coisas não devem ser ditas, devem ser vividas. O silêncio protege o que ainda está sendo formado dentro de você. Enquanto fala, você gasta energia. Enquanto cala, você acumula energia. E quando chegar a hora certa, o que foi cultivado no invisível se revelará com poder no visível. Por isso Hill dizia, não anuncie seus planos, anuncie seus resultados. O silêncio é o útero do sucesso. Há um poder oculto no silêncio. Enquanto muitos gastam suas energias tentando provar algo para o mundo, os verdadeiros vencedores, aqueles que compreendem as leis invisíveis do sucesso, preferem o recolhimento, a observação e a vibração silenciosa da certeza. Napoleon Hill descobriu que o silêncio é um dos maiores segredos dos grandes realizadores. Ele dizia, homens sábios, quando têm uma ideia grandiosa, a protegem com o silêncio, até que o mundo esteja pronto para recebê-la. Este é o poder silencioso, a força que não precisa gritar porque já sabe quem é. Hoje você vai entender, porque falar menos e vibrar mais é uma das chaves espirituais da manifestação
e como aplicar isso para transformar sua vida. Como Hill ensinava, tudo o que você fala vibra. As palavras são sons moldando matéria invisível. Por isso, quando você fala demais sobre o que ainda não tem, sobre o medo, sobre a dúvida, você está emitindo frequências de falta. Napoleon Hill observava que as pessoas que mais fracassavam eram justamente as que mais reclamavam, discutiam e se justificavam. Ele dizia que cada palavra solta é uma semente plantada no campo do subconsciente. E que quem fala o que não quer, cria o que não deseja. Por isso os mestres aprendem a calar-se. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Eles sabem que o verdadeiro poder não está no barulho, mas no domínio da vibração interior. Falar menos é conservar energia criadora. Hill estudou centenas de pessoas bem-sucedidas e notou algo comum. Elas não se explicavam. Não perdiam tempo tentando convencer os outros sobre seus sonhos. Agregavam valor em silêncio, observavam, aprendiam e agiam. O silêncio é o campo fértil da intuição. É nele que você ouve o sussurro da inteligência infinita. Quando você fala demais, a mente se torna barulhenta e o canal da inspiração se fecha. O silêncio, ao contrário, abre a porta do subconsciente, onde reside o poder criador. A confiança verdadeira não grita, ela vibra. Napoleon Hill foi ridicularizado inúmeras vezes antes de publicar. Quem pensa enriquece. Chamaram-no de sonhador, tolo até de charlatão. Mas ele permaneceu em silêncio, trabalhando na vibração da certeza. Ele entendia que a dúvida dos outros é o reflexo do limite deles, não o seu. Por isso, quando o mundo duvidar de você, cale-se e continue. Não desperdice energia tentando explicar o que só o tempo pode provar. Enquanto os outros falam, você constrói. Enquanto zombam, você planta. E quando o fruto aparecer, o silêncio que antes parecia fraqueza revelará que era pura sabedoria. Há momentos em que Deus nos chama para o recolhimento. Não é isolamento, é preparação. O silêncio é o laboratório onde o Espírito Santo e a mente subconsciente se unem para formar a realidade que você deseja. Napoleon Hill ensinava que a quietude mental é o ponto de partida de toda realização verdadeira. Isso significa que o universo responde melhor quando sua mente está calma. Por isso, antes de agir, silencie. Antes de responder, respire. Antes de desistir, escute a voz que fala no silêncio. Essa voz é o poder silencioso que guia os grandes realizadores. A pessoa comum fala dos planos. O sábio vibra a energia do plano realizado. Um cria expectativas. O outro cria frequência. Falar demais é sinal de dúvida. Silenciar e agir em fé é sinal de convicção. Quando você compreende isso, começa a proteger suas ideias, suas metas e suas energias. Hill dizia, divulgue apenas os frutos, não as sementes. Ou seja, não revele o processo, mostre o resultado. O poder silencioso é a fé em ação. A fé que não precisa provar nada, porque já sente o resultado como real. A mente precisa de silêncio, tanto quanto o corpo precisa de descanso. Você não pode receber ideias inspiradas num campo mental poluído por ruídos, opiniões e comparações. Hill recomendava momentos diários de recolhimento mental. Um tempo para pensar, visualizar e se reconectar com a fonte. Nesse estado, as respostas chegam naturalmente. As oportunidades aparecem
e as sincronicidades se tornam constantes. Porque quando você silencia a voz do ego, a voz da alma assume o comando. E essa voz é certeira. Existe uma lei sutil que poucos entendem. Quanto mais você fala de algo sem fé, mais você o afasta. Mas quanto mais você vibra em silêncio com fé, mais rápido aquilo vem até você. Isso é o que Hill chamava de energia concentrada. A palavra solta é dispersão. O pensamento silencioso e convicto é direção. Por isso, em vez de explicar, sinta. Em vez de tentar convencer, manifeste. O silêncio é o som da fé madura. Todos os grandes mestres compreenderam o poder do silêncio. Jesus silenciava diante de Pilatos. Buda meditava por horas sem falar. E Hill observava. O sábio fala apenas quando suas palavras valem mais que o silêncio. O silêncio é o campo da força interior. Quem fala demais se desgasta. Quem observa se fortalece. Falar menos é uma forma de amar mais, porque você começa a ouvir, compreender e perceber a energia por trás das palavras. Nem todos entenderão sua fé, sua visão ou sua nova vibração. Aí tudo bem. É por isso que o silêncio protege. Quando você fala menos, você se protege das vibrações alheias. Quando você ora em secreto, como Jesus ensinou, você ativa o poder da comunhão direta com o Criador, sem interferências, sem julgamentos, sem resistência. O silêncio é um escudo invisível. Ele preserva a energia que será usada para criar e não para se defender. Antes de cada grande vitória existe um tempo de silêncio. Um tempo em que parece que nada está acontecendo. Mas tudo está se movendo nos bastidores do invisível. Hill dizia, os grandes triunfos nascem nos períodos de aparente calma. Então, se você está nesse silêncio agora, confie. O universo está te alinhando com o que é seu. Não quebre esse ciclo falando demais. Continue vibrando. Continue acreditando. O poder silencioso é a semente da sua manifestação. O silêncio é a linguagem da confiança. Quem confia não precisa anunciar, apenas vibra, age e manifesta. E é nesse estado que as maiores transformações acontecem. Hoje decida guardar suas sementes. Decida vibrar em paz, agir com fé e permitir que Deus mostre, no tempo certo, o resultado da sua convicção. A vitória não precisa de barulho. Ela precisa de certeza. E o silêncio é o som da certeza interior. Se essa mensagem tocou o seu espírito, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa aprender a força do silêncio. Que a vibração da confiança e o poder da quietude guiem seus próximos passos. Porque o que está sendo criado em silêncio, logo será visto em glória.